o traço de caráter rígido. E o traço de caráter rígido, ele começa a se formar quando a criança tem em torno de 3 anos e meio a 5, 6 anos de idade, que é quando começa a surgir a sexualidade na vida da criança. Quer dizer que a criança começa a ter vontade de fazer sexo? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer apenas que a mielinização chegou na região sacral e a criança começou a perceber, a ter sensibilidade e percepção dos órgãos genitais. Até essa idade, a criança tocava no nariz e tocava lá nas partes íntimas, ela não sentia, era a mesma coisa, ela não sentia nada de diferente, assim, era só um toque. A partir dessa idade, dos 3 anos e meio, a criança tocou aqui, tá, beleza. Agora tocou lá embaixo, opa, deu um choquinho bom aqui. Aí a criança começa a ter o choquinho mágico ali, ela começa a perceber a região genital. Nesse momento, vai surgir essa sensação diferente e no inconsciente dela, ela vai começar a perceber que o mundo é feito por pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, todo mundo tem alguém. Então, eu quero ter alguém também. Quem que vai ser o meu amor? Simples. Qual é a conta que a criança faz? Poxa, no meu caso, eu menina. Eu preciso do amor de alguém, né? Porque todo mundo tem um par, eu preciso de um par. Qual vai ser o meu par? Eu, menina, vou buscar o meu par no meu pai. Já o menino vai buscar o par na mãe. É sempre o progenitor do sexo oposto. Ah, mas a criança desde pequenininha já dá sinais de que vai ser homossexual. Não importa. É sempre com a menina tem a ligação com o pai e o menino tem a ligação com a mãe. Porque eu já sou a princesinha do papai. Então, é mais fácil, né? Pra mim, que já tenho amor do meu pai, eu vou entregar meu coração pra ele também e ele vai ser meu. Aí, tá, beleza, na cabeça da criança tá tudo certo, vai ser isso aí, deu certo. Aí chegou lá, entregou o coração pro papai, aí o papai, minha princesinha, tu é tudo pra mim, mas chega na hora de dormir, é beijinho em mim e vai dormir com a mamãe. Nesse momento a criança se sente o quê? Se sente trocada, se sente traída, se sente excluída daquela relação. E aí ela começa a criar uma competitividade com o progenitor do mesmo sexo, no caso da menina, cria uma competitividade com a mãe, para quê? Para ter a aprovação do pai, porque a criança precisa, o rígido precisa que o progenitor do sexo oposto aprove e escolha ela. E aí, qual é o recurso que a mente dessa criança vai desenvolver? Por ela ter se sentido traída. Dor básica é a dor da traição. O que a mente dela vai desenvolver? Vai desenvolver o recurso da competitividade, da proatividade, da agilidade. São pessoas executoras e perfeccionistas, assim como os masoquistas. Porém, os masoquistas são aqueles executores no nível seguinte. Eu tenho um problema e eu preciso executar. Então, o masoquista ele vai encontrar um caminho seguro para executar aquilo. Depois que ele encontrar esse caminho seguro, o masoquista ele vai passar a vida inteira fazendo a mesma coisa até que dê errado, tá? Porque é aquele famoso time que tá ganhando não se mexe. Esses são os masoquistas. Já os rígidos, eles são executores, eles são fortes, eles são perfeccionistas também, mas é diferente. Por quê? Porque o masoquista ele vai procurar uma perfeição para não dar merda. Então, é o caminho seguro. Já o rígido, ele vai buscar a perfeição pela perfeição. Então, eu fiz dessa vez, mas amanhã eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer melhor. E da próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer melhor ainda. Então, o rígido, ele tá sempre querendo ser perfeito para ser escolhido, para não ser trocado. E essa pessoa, ela é uma pessoa que tem a mente dividida. Porque na cabeça dela, o mundo é triangular. Por quê? Porque montou uma relação triangular lá na infância. E ela vai carregar esse padrão pro resto da vida dela. Então, poxa, na relação tem eu, meu pai e minha mãe. Então, eu tenho o lado A e o lado B. O lado A e o lado B. Então, são 3 pontas. Tudo na vida dessa criança vai ser essas 3 pontas. Então, vai ser uma criança, vai ser indecisa, uma pessoa, criança também, mas vai crescer, vai se tornar um adulto, que indeciso, dificuldade de escolher, não se entrega por inteiro. Por quê? O rígido, ele entende que, beleza, eu dei o amor pro meu pai, só que meu pai também me deu o amor dele, só que a sexualidade ele entregou para outra pessoa, então a minha sexualidade eu posso entregar para outra pessoa também. E aí, o rígido ele tem essas duas energias circulando isoladamente. Uma energia aqui no peito, a energia do amor, do coração, e a energia sexual. Então, o que é comum acontecer?
Os rígidos se entregam, as mulheres vão e se entregam nas relações, entregam somente o corpo, e aí não entregam o coração, porque o coração já é do meu pai, nenhum homem vai ser bom o suficiente. E no caso dos meninos, muitas vezes os homens vão, os rígidos, né, homens rígidos, vão, entregam a sexualidade para as mulheres, mas não entregam o coração. Por quê? Porque o coração já é da mamãe. Então eu tenho que estar com a minha mãe em primeiro lugar, e aí nenhuma mulher vai ser tão boa quanto a minha mãe. Então, a criança se sente ali traída e desenvolve todos esses recursos da competição. E uma coisa interessante é que o rígido, ele já foi o segundo lá naquela relação lá na infância, né? Ah, meu pai me trocou pela minha mãe, ou minha mãe me trocou pelo meu pai. Beleza. A partir disso, essa criatura nunca mais vai querer ficar em segundo lugar de novo. Então, como vai funcionar na mente dela? Se ela tem uma autoimagem de boa, bem, sabe? Se foi uma criança que não foi comparada, porque começar a comparar rígidos, se tu compara rígido, meu Deus, tu bota cada vez mais a pessoa na dor. Se a pessoa é rígida e tu fala, ah, mas porque o fulano é melhor, ou porque tu não é tão boa quanto o fulano, tu bota o rígido na dor. E tu reforça e reforça a dor da traição, da exclusão e da troca. Então, o rígido, ele quer ser o melhor. E é engraçado que qual o formato do corpo do rígido? O rígido aproveita toda aquela chuva de hormônio que está acontecendo agora na vida dessa criança, e aí o corpo aproveita toda essa chuva para moldar ali. Então vai ser aquela pessoa que vai ter o corpo mais, a cinturinha mais violão, que vai ter o rosto mais simétrico, que vai ter aquele bumbum mais empinado, aquela pessoa que vai ter o músculo, a musculatura mais evidente, aquela pessoa que nem precisa muito ir na academia, que ela já é toda definida, trincadinha, ou faz ali meia dúzia de exercício e já tá lá, parece que tá há anos na academia, né? E apesar de serem considerados, entre aspas, os mais bonitos, né, porque eles são mais simétricos, eles são os mais inseguros. Por quê? Porque eles já vêm que eles já sofreram uma traição na primeira competição deles. Eles já foram trocados, eles já ficaram em segundo lugar na primeira competição deles. Então, eles vão carregar essa insegurança pela vida. Se estão no recurso, vão ser competitivos e vão enfrentar os desafios. Se estão na dor, vai ser aquela pessoa que nem tenta uma coisa, a pessoa tem capacidade para concorrer à Liga Mundial, mas ela não se entrega nem para um campeonatinho de segunda divisão, de tão denegrida que está a imagem dela. Ou ela só vai para os campeonatinhos de segunda divisão porque sabe que nos campeonatinhos de segunda divisão ela ganha fácil. Então, são pessoas que não se envolvem em competições onde elas possam ficar em segundo lugar. Se tem qualquer chance que elas vejam, ah, não, aquele dali é melhor que eu, elas já não entram. Os rígidos preferem perder por WO, perder por não tentar, do que tentar e ficar em segundo lugar. Os rígidos, eles sempre vão querer ser os melhores. E é um traço frio também. E são pessoas, então, que sempre vão desenvolver uma competitividade com o mesmo sexo em busca da aprovação do sexo oposto, tá? Um exemplo disso, vocês podem olhar Brad Pitt e Angelina Jolie. Então, eles são pessoas muito competitivas, têm a energia sexual bastante aflorada, né? Eles têm dificuldades para se entregar por inteiro, seja para algo ou para alguém. Então, são aquelas pessoas que sempre têm que ter um plano B e sempre vão buscar pela perfeição. O que eu dou de conselho, né? Se tu é uma pessoa rígida, o que eu dou de conselho? Busque a excelência, não a perfeição. Porque a perfeição nunca vai chegar, tá? E sobre se entregar por inteiro para algo, para alguém, né? Não tenha um plano B. Ah, quero mudar de carreira. Não tenha um plano B. Porque o plano B, ele vai ser a desculpa para tu desistir do plano A. Então, para os rígidos, para entrar no recurso, se desafiem cada vez mais. Cuidem da sua autoestima. A vaidade é importante para os rígidos, tanto para homem quanto para mulher. Então, rígidos, se desafiem.